Dia 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago, capítulo 4, versículo 14. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define a sua vida, determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o seu tempo, gasta o seu dinheiro, usa os seus talentos e valoriza os seus relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando a elas como você vê a vida. Dessa forma, irá descobrir que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Existem pessoas que enxergam a vida como um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou ainda, a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Existem pessoas que enxergam a vida como um jogo de cartas e dizem: você tem que jogar com o que você tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem vem à sua mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia a sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, o seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade. E provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou como um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão da vida? Você pode estar fundamentado numa vida com uma metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para o qual Deus te criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz em Romanos 12: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão de Deus sobre a vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança, é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas
em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele observa as mais simples ações, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado, balconista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolucionáveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Um teste muito importante diz a respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia, em 2 Crônicas 32, diz que Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor e para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos eles têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com todos eles. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz que são felizes aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como nossa energia, inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo que Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento que Deus é dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são deles. Salmo 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente alguma coisa durante o nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era a propriedade de Deus antes que você chegasse. E Ele vai emprestar a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer
é desfrutá-la durante algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos seres humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus pôs nas nossas mãos. A Bíblia diz que vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Em Mateus, capítulo 25, na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. A primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. A segunda, você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que utiliza da área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o nosso dinheiro para avaliar se somos confiáveis ou não. Em Lucas, capítulo 16, verso 11, a Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade da minha vida espiritual. O modo de eu administrar o meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina o quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixa eu te fazer uma pergunta. A forma que você tem administrado o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja.